Está começando mais um vídeo aqui do canal Bom de Obra, sejam muito bem-vindos. Hoje, episódio número 59 do Diário de Obra. Efetivamente, estamos no dia número 71, são 71 dias trabalhados aqui no canteiro. E hoje vamos dar continuidade ao assunto armação de viga. No episódio anterior nós falamos sobre uma viga biapoiada e hoje nós vamos falar sobre uma viga que está em balanço. Na verdade, parte dela está biapoiada e parte dela está em balanço. Ela vai compor aí uma laje que vai ficar em balanço para frente da casa. E nós vamos entender um pouco sobre a armação, vamos entender um pouco sobre o comportamento aí desses aços. E eu vou fazer um exemplo também lá nas minhas caixinhas. Eu sugiro que, se você não assistiu esse vídeo, não assistiu o vídeo anterior onde eu falei sobre essa viga biapoiada, sugiro que você dê um clique aqui no card. Vou deixar o link na descrição também, que você vai entender bem aí o comportamento e a importância da montagem correta dessas vigas. Fechou? Para quem não me conhece, eu sou Elisson Augusto. Sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa. A viga em questão que nós vamos falar hoje é essa viga aqui lateral, mas eu estou mostrando à frente aqui que ela vai ser uma garagem. Então aqui eu tenho a parte da garagem, aqui em cima eu vou ter uma laje e eu vou ter um quarto aqui em cima. E essa viga lateral, além de segurar a carga dessa viga, segurar a carga parcial, né? Porque ela também está apoiada aqui na viga que está vindo de lá. Ela também vai segurar parcialmente o peso da laje que será colocada aqui. Então essa viga, ela começa aqui, ela vem aqui do lado. E ela entra, ela apoia nessa viga aqui em questão que nós vamos conversar sobre ela. Então ela vem aqui, ela tem um vão de 5 metros até lá no fundo. E lá eu tenho 2 pilares, então parte dela vai ser biapoiada. Então tem 2 pilares lá apoiando ela passa por esse último pilar e ela fica todo esse trecho aqui em balanço. Então eu tenho esse balanço aqui de 5 metros de fora a fora. A respeito da execução aí do vigamento, a preocupação é a mesma. A questão aí das montagens, a verificação no projeto, se essa viga tem maior quantidade de aço para cima, maior quantidade de aço para baixo, o espaçamento dos estribos e o espaçamento onde vai receber o concreto. Então eu tenho aí uma folga na parte de baixo e uma folga na parte de cima e nas duas laterais também, que é o espaço onde eu vou receber o meu concreto. Eu tenho aí a cobertura mínima do aço, que nessa viga aqui será de 2,5. Então nós tivemos toda a preocupação aí na hora da montagem das formas, que é muito importante aí a verificação, vendo se está a 100%. Agora vamos subir, vamos dar uma olhadinha na viga e vamos fazer uma análise de como ela se encontra lá em cima. Vamos lá. Eu só vou mostrar aqui na parte de baixo para vocês os pilares e mostrar onde essa viga ela nasce. Então, como eu já havia dito, essa viga ela começa, um trecho dela é biapoiada, isso quer dizer, ela está apoiando em 2 pilares. E depois ela vai dar continuidade e vai chegar lá aquele balanço de 5 metros que eu falei para vocês. Então eu tenho ela começando aqui eu tenho 2 pilares que já está apoiando ela. Aqui já dá para ver parcialmente a armação dela. Então, e daí aqui desse lado eu tenho mais 2 pilares e depois ela avança lá no balanço, em 5 metros. Ela é uma viga de 80 centímetros acabado. A ferragem dela que é um pouco menor, mas acabado com a cobertura, respeitando esses 2,5 centímetros aqui embaixo de cobertura e 2,5 centímetros aqui na parte de cima. Ela tem um total de 75 centímetros essa viga, essa armação. E concretada ela vai ficar um pouco maior, é claro, com 80 centímetros. Então, começando aqui na parte superior, fazendo uma análise dessa viga, que terá 5 metros de balanço. Questão de armação, o que nós temos? 2 aços iniciais de 16 milímetros na parte superior,
Então aqui na parte superior eu vou combater aí o meu momento negativo, a parte de cima. Eu tenho toda essa armadura de pele, que é chamado, ou de costela, dependendo do local é chamado de uma maneira. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 barrinhas de cada lado, a armadura de pele. E na parte inferior eu tenho um aço de 12,5. Só que, como eu tenho que vencer esse trecho aqui inicial, da metade da viga para frente, na parte superior, para combater ainda mais meu momento negativo, eu vou ter um aço complementar. Vamos chegar mais perto lá. Aqui nessa parte onde nós estávamos há pouco, repare que eu ganhei mais uma armadura a partir aí do meio dos pilares. Eu tinha 2 pilares aqui desse lado, 2 pilares lá, e a partir desse momento eu ganhei mais uma barra de ferro de 16, mais uma de cada lado. Então eu tenho aqui esse lado de cá, tenho desse lado de cá e tenho mais 2 barras aqui, que são barras secundárias. Por que não colocar essas barras aqui na parte superior? Pelo simples fato de eu não ter espaço físico. Como essa é uma viga de 14 centímetros acabada, então aqui eu tenho 14 centímetros com ela acabada, aqui eu não teria espaço para colocar mais aço. Então essas 2 barras acabou se aproximando da linha neutra. Isso quer dizer, na metade da viga eu tenho uma linha neutra, que é chamado, que passa no meio. Não é muito legal colocar esses 2 aços na parte secundária. Quando nós temos a opção de colocar sempre mais próximo da extremidade possível, é melhor. Mas em determinadas condições eu vou precisar ter a secundária e até a terciária, se for o caso. Mas aqui ficou só na primeira e na segunda. Então reparem aqui, para combater o meu momento negativo, que é na parte superior, na parte inferior eu vou lidar mais com compressão e na parte superior eu vou lidar mais com tração, porque a tendência da viga em balanço é descer, é fazer assim. Então toda a parte superior eu vou estar tracionando mais. E do meio dessa viga aqui para frente eu também tenho um espaçamento menor dos meus estribos. Aqui eu tenho 8 centímetros de espaçamento em cada estribo. E aí garantindo que eu tenha um combate da cortante maior, porque os estribos eles servem basicamente, tá? Basicamente para combater a minha cortante, e as barras longitudinais para combater os meus momentos. E essas barras de costela, essas barras aqui de pele, elas estão ajudando a combater a minha torção. Como eu tenho um vão aqui muito grande, toda essa laje aqui, ela vai ficar aí basicamente voando aqui na parte de cima, eu tenho que combater essa torção. Então eu coloco esses aços de coluna, esses aços de pele, esses aços de costela. Em relação a esses aços de costela, é muito importante aí salientar, é muito importante lembrar que ela só faz efeito em vigas que sejam mais robustas, que sejam maiores. Uma viga aí de 30, 40, até 50 centímetros, ela não é eficiente e você vai acabar aí desperdiçando o aço. Ela não tem muita função. Então aqui no caso nós temos uma viga de 75 centímetros de armação, 80 aí de tamanho, ela vai ser muito eficiente. Então se aí na sua obra você está utilizando aço de costela para vigas inferiores, aí 40 centímetros mais ou menos, questione aí seu projetista sobre a real eficácia desses aços, já que não tem muita função estrutural aí. Antes de ir lá para o escritório, para discutirmos um pouco mais aí, entender o efeito do momento negativo da viga, eu vou fazer um panorama aqui em cima, porque o pessoal aqui já está montando a laje, já está colocando as treliças. Então tá aí o pessoal fazendo a montagem das treliças, já está quase acabando o dia, final do expediente.
As treliças já estão sendo colocadas, galgadas aqui. E esse vai ser um assunto para o próximo episódio. Vamos dar um pulo lá no escritório para discutirmos agora a respeito da eficácia, da necessidade da instalação dos aços negativos das vigas para ter uma armação correta. Vamos lá. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar o exemplo das caixinhas de fósforo para mostrar a ação aí do momento negativo que eu tenho de uma viga quando ela fica em balanço. Então vamos para o exemplo aqui. Então aqui eu tenho os meus dois pilares, aqui eu tenho a minha viga, e a viga eu estou apoiando ela em dois pilares, ela está na condição biapoiada. Eu sugiro aí que vocês assistam o vídeo anterior, que eu mostro a condição do momento positivo gerando aqui na parte de baixo. E aí eu vou colocar essa viga em balanço. Então eu vou manter o apoio aqui desses dois pilares e eu vou afastar um dos pilares de modo com que eu fique com essa parte aqui no balanço. Lembrando que eu tenho apenas a armação na parte positiva. E na parte negativa, eu tenho uma armação considerando aqui ela bem fininha, não considerando esse tracionamento. Então eu tenho aqui na parte de cima um tracionamento quando eu coloco a viga em balanço. E aí eu tenho um apoio aqui da parte positiva de aço e o que acontece? Eu tenho o desabamento. Porque essa parte superior do meu aço negativo, eu preciso fazer um reforço, porque ele vai trabalhar tracionado. Então eu vou remover a viga e eu vou colocar um reforço apenas na parte inicial aqui da viga. Então eu coloco aqui no balanço, eu vou avançar, claro, uma parte. Igual eu mostrei na viga lá, parte dela está com reforço negativo e eu vou colocar novamente essa viga no local. Então, lembrando, parte inferior com aço positivo, parte inferior com reforço de aço negativo, e veja só, eu solto e o balanço permanece, mostrando assim que uma situação de balanço eu tenho muito mais esforço a combater na parte superior, que são os aços negativos, do que na parte inferior, na parte positiva, na parte de baixo. E aqui eu continuo com ela biapoiada. Bom, então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nos ajude a crescer cada vez mais. Essa inscrição é muito importante. Curtiu esse vídeo? Está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like. Muito obrigado e um grande abraço.